Nos últimos meses, o ChatGPT passou por uma série de mudanças e por isso eu preparei esse guia completo que vai do básico ao avançado e engloba todos esses pontos que você está vendo na tela agora. Como navegação anônima, criação da conta gratuita, como obter as melhores respostas do ChatGPT a partir da engenharia de prompt e muito mais. E a primeira grande mudança ocorrida em 2024 se refere ao fato de que agora você não precisa mais de uma conta para interagir com o chat. Basta vir aqui nesse endereço, chat.openai.com, e começar a conversar com o chat normalmente. Se eu der um oi aqui, você percebe que o chat é iniciado, mesmo eu estando aqui em uma aba anônima e não estando logado na minha conta. Agora, mesmo que isso seja possível, eu recomendo fortemente que você crie uma conta para que você tenha uma experiência mais completa. E para isso, basta clicar em Sign Up, inserir o seu e-mail e clicar em continuar para definir uma senha. E uma vez que você tenha criado a sua conta, você vai se deparar com uma tela bastante parecida. E a primeira grande vantagem aqui em relação à navegação anônima é que quando você opera o ChatGPT logado com a sua conta, você consegue manter o histórico aqui de todas as conversas que você vier a ter com a ferramenta. Aqui você pode ver o histórico de conversas que eu tive hoje, ontem, nos últimos 7 dias, e se eu rolar aqui essa barra, você vai ver um histórico gigante de todas as conversas que eu já tive nesse mais de um ano usando a ferramenta. Então essa é a primeira grande vantagem. Você consegue revisitar as suas conversas e consegue, inclusive, compartilhar essas conversas com outras pessoas, caso você queira. E uma outra vantagem de se utilizar o ChatGPT logado é que você consegue acessar o seu perfil e modificar algumas configurações, como o tema você pode mudar de escuro para claro, caso você prefira. Você consegue modificar a linguagem dentre diversos outros pontos aqui dessa seção de configuração. E além disso, você também consegue customizar o ChatGPT para que ele te dê respostas mais precisas. Mais adiante, no decorrer desse vídeo, eu vou falar de forma detalhada sobre essa configuração aqui e está disponível mesmo no plano gratuito. E caso você queira, você pode fazer o upgrade para o plano pago, que vai te dar acesso ao modelo mais recente, que na data em que eu gravo esse vídeo é o GPT-4, além de funcionalidades como geração de imagens pelo DALL-E, capacidade de navegar pela internet, ou seja, no plano pago, o ChatGPT ele consegue navegar pela internet, acessar sites, citar sites, te dar referências e ele também consegue analisar documentos, como a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Mas antes de falar sobre as funcionalidades do plano pago, eu vou te mostrar o que está disponível para todo mundo desde o plano gratuito. E para isso, o que mais importa nesse primeiro momento é entender como você pode extrair o máximo do ChatGPT. Como é que você pode fazer para obter as melhores respostas possíveis do ChatGPT. E é aí que entra a engenharia de prompt, que nada mais é do que a arte de se comunicar de forma eloquente ou eficaz com uma inteligência artificial. Pegando emprestada aqui essa definição do Greg Brockman, que é o cofundador da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. E por que se fala em engenharia de prompt? Qual que é a origem desse termo? Engenharia de prompt porque tudo que você vier a escrever aqui nessa caixinha de mensagem do ChatGPT é um prompt. Quando eu digo oi, eu estou dando um prompt, é um comando, é uma pergunta ou qualquer outro tipo de informação que eu venha a escrever aqui. Tudo que você vier a escrever aqui nessa caixinha de mensagens é um prompt. Daí o termo engenharia de prompt, que é essa arte de se comunicar de forma eloquente ou eficaz com uma inteligência artificial. E para que tudo isso fique mais claro, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você fosse um professor ou professora de física do ensino fundamental e precisasse explicar o conceito de gravidade para alunos da 8ª série, por exemplo. O que a maioria das pessoas faria nessa situação? A maioria das pessoas simplesmente viria aqui no ChatGPT e diria o seguinte: explique o conceito de gravidade. Qual que é o problema desse prompt? Ele é aberto demais, ele é genérico demais, ele é pouco específico. Então, ele tende
a te gerar uma resposta ruim, uma resposta que pode ser aberta demais, que não vai atender ao que você precisa na prática, que é criar um texto para explicar o conceito da gravidade para alunos da 8ª série. Então, como é que você poderia fazer para melhorar esse prompt? Você poderia fazer o seguinte: você poderia começar definindo o papel que você quer que o ChatGPT assuma. Então, você poderia dizer o seguinte: você é um professor de física do ensino fundamental. Você percebe que eu já comecei aqui dando um papel para o ChatGPT. Eu já estou dando um contexto para ele para melhor direcionar a resposta que ele vai construir. Isso que eu acabei de fazer é chamado de role prompting, que nada mais é do que você atribuir um papel para o modelo de linguagem com o qual você está conversando. E como é que eu posso fazer para melhorar ainda mais esse prompt? Agora, eu posso dar mais informações que vão ajudar o ChatGPT a entender o contexto que deverá embasar a resposta. Então, eu poderia prosseguir dizendo o seguinte: a sua missão é produzir um texto para explicar o conceito de gravidade para alunos da 8ª série. Você percebe que agora eu afunilei ainda mais o meu prompt para deixar ainda mais claro o tipo de resposta que eu objetivo a partir desse prompt que eu estou escrevendo. E eu posso ser ainda mais específico no meu prompt. Eu posso dizer o seguinte: utilize linguagem simples e analogias que possam ser facilmente entendidas pelos alunos da 8ª série. Você vê que agora o meu prompt ele é ainda mais específico. E além disso, agora eu posso colocar os meus indicadores de saída. Eu posso dizer para o ChatGPT como eu quero que ele formate essa resposta. Então, eu poderia dizer o seguinte: o texto deverá ter, no máximo, um parágrafo. E com isso você percebe que eu afunilei ainda mais o meu prompt. Eu vou dar um Enter aqui para ver como é que o ChatGPT vai responder. E olha só a resposta que ele me deu. Você percebe que ele respeitou esse limite de um parágrafo que eu defini no meu prompt. Além disso, ele utilizou a analogia. A gravidade é como um ímã invisível que puxa objetos uns para os outros. Imagine que a Terra tem uma força especial e ele prosseguiu aqui utilizando linguagem super simples, da forma como eu pedi, para facilitar a compreensão por parte dos alunos da 8ª série. Então você percebe que com essas instruções detalhadas, eu consegui obter uma resposta que é adequada para o que eu preciso. Agora vamos pensar em uma situação diferente. Vamos supor que agora eu precisasse falar para uma audiência de físicos experientes. Vamos supor que eu fosse um professor de física universitário e eu precisasse escrever um texto mais elaborado. O que eu poderia dizer para o ChatGPT? Poderia dizer o seguinte: agora, imagine que você é um professor universitário falando para um público de físicos experientes. Escreva um texto para explicar o conceito de gravidade. Eu acabei apertando o Enter sem querer aqui, antes mesmo de terminar o meu prompt, mas o ChatGPT conseguiu entender a tarefa e ele me deu aqui uma resposta de acordo com o meu prompt. O que eu coloquei aqui nesse comando? Eu disse o seguinte: agora, imagine que você é um professor universitário falando para um público de físicos experientes. Escreva um texto para explicar o conceito de gravidade. O texto deverá ser composto de 3 parágrafos. E ele fez exatamente isso. Me deu aqui agora um texto mais elaborado, respeitou o limite de 3 parágrafos, utilizou linguagem acadêmica, enfim, tudo de acordo com o contexto que eu passei aqui em cima. Então, isso deixa claro que quanto mais contexto você der ao ChatGPT, melhor será a resposta. E é claro que quando a gente fala sobre engenharia de prompts, existem uma série de técnicas avançadas. Mais adiante eu vou trazer um vídeo aqui no canal só para falar sobre engenharia de prompt. Mas o ponto mais importante que você vai encontrar nos manuais pela internet e nos papers é a questão da clareza, da especificidade e do contexto. O seu prompt, as suas ordens, os seus comandos, as suas perguntas ao ChatGPT devem ser o mais completas possíveis. Elas devem conter elementos que permitam que o ChatGPT entenda o seu contexto e, com isso, consiga direcionar melhor a resposta. E agora que nós já temos esses conceitos iniciais em mente sobre engenharia de prompt, eu vou te mostrar como você pode melhorar ainda mais a qualidade das respostas do ChatGPT. E para isso, nós iremos utilizar
a função de customização do chat GPT. Se essa barrinha não estiver aparecendo para você, basta você clicar aqui nessa setinha e em seguida no seu perfil, em customizar chat GPT. Em seguida, você vai se deparar com essa janela, com essas duas caixinhas aqui, que provavelmente estarão vazias, caso você não tenha preenchido aqui anteriormente. O que você pode colocar nessa primeira caixinha aqui? Ele está perguntando o seguinte: o que você gostaria que o chat GPT soubesse sobre você para gerar melhores respostas? Então aqui você pode colocar informações sobre a sua profissão, o que você faz, quais são os seus hobbies, os seus interesses, enfim, tudo que ajude o chat GPT a saber mais sobre você, a fim de que ele consiga te dar respostas mais precisas. O que eu coloquei aqui no meu caso? Eu coloquei o seguinte: eu produzo conteúdo na internet sobre inteligência artificial e automação. Isso porque essa é a atividade para a qual eu mais utilizo o chat GPT. Mas vamos supor que você fosse um advogado que utiliza o chat GPT para produzir peças jurídicas. Você poderia colocar essa informação aqui. E além disso, você pode colocar outras preferências, como gosto de realizar atividades ao ar livre, por exemplo. Então, se eu iniciar aqui um novo chat, por exemplo, e pedir que o chat GPT crie um plano de viagens para um determinado local, ele vai levar essa informação aqui em consideração. E além dessa primeira caixinha aqui, você tem essa outra caixa que, na minha opinião, é ainda mais importante, porque ela permite que você diga ao chat GPT como é que ele quer que ele responda. Então, isso aqui é uma caixa que permite que você formate as respostas do chat GPT já de antemão. Então, aqui você consegue definir quão casual ou formal você quer que o chat GPT seja, quão longa ou curta deve ser uma resposta, as respostas devem ser, como que você quer que o chat GPT se dirija a você e se você quer que o chat GPT ele tenha opiniões sobre tópicos específicos ou permaneça neutro. Aqui, é claro, são algumas ideias iniciais, você pode customizar aqui de outras formas. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar essa caixinha aqui para definir a formatação do texto. Então aqui eu já estou dizendo o seguinte: sobre o estilo de escrita, eu quero que o ChatGPT ele adote um tom casual, sempre que possível, organize as respostas em tópicos, evite parágrafos muito longos e cada parágrafo deverá conter no máximo 5 linhas. E além disso, eu também digo aqui para ele usar analogias em suas respostas, além de não inventar caso ele não tenha certeza. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou customizando o ChatGPT para que ele dê respostas do jeito que eu gosto de consumi-las. Então, eu basicamente utilizei essa primeira parte aqui para formatar o texto. E, por fim, eu coloquei essa frase aqui, esse comando, dizendo o seguinte: se você não tiver certeza, não invente, apenas diga que você não sabe. Isso aqui é para tentar reduzir a incidência de alucinações. Alucinação é algo próprio das inteligências artificiais e você vai perceber que, em alguns casos, mesmo não tendo certeza de uma resposta, o chat GPT ele pode vir a inventar uma resposta bastante convincente. Quando isso acontece, a gente diz que o modelo alucinou. Isso pode acontecer tanto com o chat GPT ou com qualquer outro modelo de linguagem. E para reduzir a probabilidade de alucinação, eu coloco aqui essa instrução dizendo para ele não inventar caso ele não tenha certeza. É claro que isso aqui não garante 100% que ele vai deixar de alucinar, mas é uma forma de tentar reduzir esse tipo de acontecimento. E além dessas instruções relacionadas ao estilo de escrita, eu também coloquei aqui algumas instruções relacionadas a respostas que envolvam raciocínio lógico e cálculos matemáticos, que, na verdade, é um tipo de instrução que deve ser colocada direto no prompt, mas eu estou colocando aqui para fazer alguns testes. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque esse ponto aqui, que é a cadeia de pensamentos, o Chain of Thoughts, que é uma técnica de prompt, de engenharia de prompt, ele vai ser objeto de um outro vídeo que eu vou trazer aqui no canal só para falar sobre engenharia de prompts. O que mais importa aqui saber neste momento é que você consegue personalizar a resposta, você consegue dar um direcionamento melhor da resposta que você quer que o ChatGPT te dê a partir dessas caixinhas que eu acabei de te mostrar. E para que a gente veja isso funcionando na prática, eu vou colocar aqui uma informação, uma instrução
só para você ver o seguinte. Sempre que iniciar uma resposta, diga "Olá, Capitão Caverna". E sempre que finalizar uma resposta, diga "Vamos nessa". Enfim, só uma brincadeira para a gente ver aqui isso funcionando na prática. Eu vou salvar essas instruções, estou deixando aqui habilitado para os novos chats. Você vê que eu tenho essa chavinha aqui. Se eu deixá-la ligada, sempre que eu começar um novo chat, o ChatGPT ele vai considerar essas instruções aqui para me dar uma resposta. E se eu deixá-la desligada, ele não irá considerar essas instruções. Então aqui eu vou deixar ligado e vou clicar em salvar. E aqui eu vou dizer o seguinte: crie um plano de viagem para a Itália, por exemplo. É claro que eu poderia melhorar esse prompt, ele não está seguindo aqui as boas práticas, mas eu quero só te mostrar essas instruções personalizadas funcionando na prática. Eu vou dar um Enter aqui e olha só a resposta que ele me deu. Você percebe que ele já começou aqui dizendo "Olá, Capitão Caverna", que foi aquela instrução de brincadeira que eu dei, só para você ver funcionando aqui as instruções customizadas. E, além disso, ele também respeitou aqui a formatação que eu instruí anteriormente, que é, sempre que possível, dar as respostas em formato de bullet points, em tópicos, organizar as respostas em tópico. E, por fim, ele terminou aqui a resposta com "Vamos nessa". Você percebe que ele respeitou exatamente aqui as instruções que eu dei em relação ao estilo de escrita e essa brincadeira aqui do "Olá, Capitão Caverna" e "Vamos nessa". E se você parar para analisar o roteiro, você vai ver que ele privilegia atividades ao ar livre, exatamente porque ele considerou essa informação que eu inseri lá nas instruções personalizadas. Então, se você deixar essas instruções aqui ligadas, essas instruções serão consideradas sempre que você iniciar um novo chat. E agora eu vou criar um novo chat aqui para te mostrar como gerar imagens diretamente no chat GPT. E é claro que essa funcionalidade ela só está disponível nos planos pagos. Como é que eu faço aqui para gerar uma imagem? Eu posso simplesmente vir aqui nesse chat e dizer o seguinte: gere uma imagem de um homem no topo de uma montanha. Quando eu dou o Enter, você percebe que ele começa a trabalhar. É claro que aqui o comando ele demora mais tempo para ser processado. Você está vendo aqui que ele está criando a imagem e pronto, a imagem foi gerada. Ele repetiu aqui aquelas instruções personalizadas, "Olá, Capitão Caverna", enfim, de acordo com eu já havia definido aqui no chat. Essa imagem aqui ela demorou mais ou menos 20 segundos para ser gerada. E qual que é o grande diferencial, qual que é uma das grandes novidades aqui envolvendo a geração de imagem? Agora eu consigo editar essa imagem direto no chat GPT. Então, se eu clicar na imagem e escolher esse pincelzinho aqui de seleção, o que vai acontecer? Eu posso vir aqui em um determinado local, posso selecionar um trecho aqui dessa imagem e posso vir aqui em editar seleção e simplesmente dizer para que ele insira um avião no local selecionado. Vamos ver agora o que ele vai fazer aqui. E pronto, olha só, ele colocou um avião seguindo aqui exatamente o mesmo estilo da imagem original. Você vê com a imagem mais realista e tudo isso foi feito a partir aqui de um simples prompt. Como você viu, eu só selecionei aqui o local e disse o que eu gostaria que o ChatGPT criasse. E caso eu queira, eu posso prosseguir aqui fazendo mais edições nessa imagem, usando aqui esse mesmo princípio da seleção do pincelzinho, e quando eu estiver satisfeito, eu posso simplesmente clicar nessa setinha e salvar a imagem no meu computador. E é claro que quando nós falamos sobre geração de imagem, existem vários prompts possíveis, os mesmos princípios que a gente viu anteriormente se aplicam, e mais adiante eu vou trazer um vídeo só para falar sobre prompts de geração de imagem, tanto usando o DALL-E aqui no ChatGPT-4, quanto utilizando outros serviços gratuitos de geração de imagens a partir de inteligência artificial. E agora que eu já te mostrei como gerar uma imagem, eu vou abrir aqui um novo chat para te mostrar como você pode enviar fotos ou imagens que você já possua para fazer perguntas a partir dessas imagens. Vamos supor que você tirou uma foto de uma flor, de uma planta, e você quer saber exatamente qual que é a espécie dessa planta. Você pode vir aqui e dizer o seguinte: me ajude a identificar a espécie da planta que se encontra na imagem anexa. E aqui eu posso anexar
uma imagem de uma planta qualquer. Vamos ver o que ele vai dizer. Já estou aqui com a imagem anexada, eu vou enviar o meu prompt. E você percebe que rapidamente ele identificou aqui a espécie da planta, dizendo que é um Ficus lyrata, que é exatamente a espécie dessa planta aqui. E é claro que esse é um exemplo bastante simplório de uso dessa capacidade. Se a gente parar para analisar mais a fundo, você vai ver que existem uma série de possibilidades envolvendo o GPT Vision. Esse aqui é um artigo científico sobre essa funcionalidade e aqui ele explora diversas possibilidades de uso aqui e as capacidades do GPT Vision. Você consegue colocar extrato, documentos, enfim, é claro que não recomendo que você coloque documentos pessoais no ChatGPT, mas mais adiante eu vou trazer aqui um vídeo só para falar sobre essas capacidades mais avançadas do GPT Vision. E além de enviar imagens ao ChatGPT, você também consegue fazer o upload de outros arquivos, como arquivos de texto, PDFs e até mesmo planilhas do Excel. Aqui eu vou subir um PDF só para você ver essa funcionalidade em funcionamento. Aqui eu tenho esse resumo de um livro em PDF, o resumo aqui do Livro dos Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi. E eu vou perguntar o seguinte: qual é o tema do PDF anexo? E aqui ele já começou a me responder. Eu parei a resposta dele só para a gente ver aqui que ele rapidamente já identificou que o PDF que eu enviei é um resumo do Livro dos Cinco Anéis do Miyamoto Musashi. Isso está certo, é isso mesmo, e começou aqui a elencar alguns pontos sobre o resumo. É claro que eu pausei aqui a resposta porque a ideia é só te mostrar brevemente essa funcionalidade. E aqui tem um ponto importante. Esse PDF, esse arquivo, ele se encontra em inglês. Você vê que quando eu abro aqui o arquivo, todo o texto está escrito em inglês. E, mesmo assim, o ChatGPT foi capaz de analisar o PDF e retornar as respostas em português. Então, com isso, você já imagina as diversas possibilidades que você consegue a partir dessa funcionalidade. Você pode carregar seus textos pessoais, pedir para que ele produza resumos, pode carregar outros livros e pode conversar com os PDFs. Pode ser uma excelente ferramenta de estudo, inclusive. E agora nós iremos falar sobre os GPTs, que é mais uma funcionalidade que só está disponível nos planos pagos. Para acessar a biblioteca de GPTs, você vai clicar aqui nessa coluna esquerda em Explore GPTs e você vai cair nessa tela. Cada GPT é como se fosse um aplicativo que possui uma função específica que não se encontra disponível aqui nas conversas normais do chat GPT. Então, eu posso navegar aqui por essa biblioteca procurando aqui um GPT que me auxilie a realizar uma tarefa específica, como nesse caso aqui desse GPT, que é especializado em humanizar os textos gerados por inteligência artificial. Eu tenho aqui outros GPTs especializados na geração de imagens, especializados na geração de diagramas, de gráficos, enfim, existe uma infinidade aqui de GPTs. Você pode navegar dessa forma ou você pode simplesmente vir aqui nessa barra e procurar o GPT que você quer. Então, vamos supor que eu quisesse um GPT que me auxiliasse a gerar gráficos, diagramas, fluxogramas. Eu poderia colocar essa palavra-chave aqui, diagrama, por exemplo, e ele me listaria aqui todos os GPTs que possuem a capacidade de gerar esse trabalho que eu necessito. Esse aqui, especificamente, é um GPT que eu gosto bastante, ele gera fluxogramas interessantes, então eu vou clicar nele aqui para você ver em funcionamento. Aqui eu vou colocar começar chat, vou clicar em começar chat, e você vê que agora eu estou nessa janela aqui, que é própria desse GPT. Eu estou fora do GPT tradicional, agora eu estou conversando com esse aplicativo, com esse GPT. E aqui eu posso dizer para ele o seguinte: gere um fluxograma com base nas seguintes informações. Se fizer sol, vá para a praia. Se estiver chovendo, fique em casa. Vou dar um Enter aqui. Ele já me deu aqui uma primeira resposta, dizendo que para essa situação ele escolheu criar um fluxograma, pois ele é ideal para visualizar um processo com decisões claras baseadas em condições meteorológicas. Vai me pedir aqui permissão para acessar o site, ou seja, ele está saindo agora do ChatGPT e vai acessar uma função a partir desse site aqui. Eu vou permitir e pronto, ele acabou de gerar o fluxograma que eu pedi.
Primeiro, verificar o clima. Se fizer sol, vá para a praia. Se fizer chuva, fique em casa. Essa aqui é uma ferramenta muito interessante, você pode usar para criar, por exemplo, fluxogramas de processos de empresas. Sempre que você tiver um processo bem definido, você pode simplesmente descrever o processo e ele vai gerar aqui um fluxograma. É claro que isso aqui é um exemplo simples que eu estou dando só para facilitar a visualização desse GPT. Agora, o mais interessante dos GPTs, na minha visão, não é nem ficar usando aqui esses GPTs que já estão prontos aqui na biblioteca. O mais legal é você criar os seus próprios GPTs. Você vê que aqui em meus GPTs, eu já criei uma série de assistentes aqui para tarefas que eu faço com alguma frequência. Então, tem um GPT aqui que é especialista em criar thumbnails para o YouTube. Tenho o Maxset Nutri, que é um GPT que eu criei para me ajudar a organizar a alimentação da semana. Tem o Mestre dos Dados, que é especialista na análise de planilhas de Excel. Enfim, tenho vários outros aqui que me ajudam a realizar tarefas. Eles não estão disponíveis ainda na loja, eu não publiquei para todo mundo, ele está só disponível para mim por enquanto, mas em breve eu vou publicar alguns desses GPTs. Como é que você faz então para criar os seus próprios GPTs? Você vai clicar aqui em Explore GPTs e em seguida você pode clicar em Criar. E aqui você vai se deparar com essa tela onde você pode configurar manualmente o seu GPT ou você pode utilizar o próprio assistente, o GPT Builder, que vai te ajudar a construir esse GPT. Então, vamos pensar aqui que eu quisesse criar um GPT especializado na criação de livros de colorir, por exemplo. Então, eu poderia dizer o seguinte: construa um GPT especializado na criação de livros de colorir. É claro que eu poderia prosseguir aqui dando mais instruções, mais informações para auxiliar o criador, mas eu vou colocar dessa forma só para você ver de forma breve aqui funcionando. Então, construa um GPT especializado na criação de livros de colorir. Ele vai começar a processar essa solicitação e ele vai me dizer o seguinte: vamos começar escolhendo um nome para esse GPT. Sugiro chamá-lo de artista de livros de colorir. Você gosta desse nome ou tem outra sugestão? Aqui eu posso pedir para mudar, mas vou dizer o seguinte: ok, podemos prosseguir com esse nome mesmo. E agora ele vai começar a configurar esse GPT. Ele está gerando aqui a minha imagem de perfil. Aqui ele acabou apresentando um erro, isso é comum, de vez em quando acontece mesmo. Eu vou simplesmente clicar em gerar novamente. Ele está aqui agora, mais uma vez, trabalhando na imagem do perfil. E pronto, ele acabou de criar aqui essa imagem, utilizando o próprio DALL-E, que é interno aqui do ChatGPT. Ele pergunta se a imagem está ok. E eu vou dizer que sim, ok, podemos prosseguir. E definida a imagem, ele começa a me perguntar aqui algumas informações para direcionar melhor a criação do GPT. Eu vou dizer o seguinte: o principal uso desse GPT será para a geração de imagens para colorir, com foco na redução de estresse. E agora que eu dei esse primeiro direcionamento, ele continua aqui me fazendo perguntas. Está querendo saber que tipo de estilo que eu quero que essas imagens tenham. Eu vou dizer o seguinte: foque na criação de imagens inspiradas em elementos da natureza, como praias e florestas. E aqui ele continua me perguntando como é que eu quero que esse GPT interaja com os usuários. E eu disse o seguinte: ele deverá interagir de forma casual, usando linguagem simples e divertida. E para finalizar, ele pergunta como é que eu gostaria que o GPT personalizasse as suas respostas. Aqui eu vou dizer o seguinte: utilize termos específicos do mundo artístico. E pronto, o GPT ele já está configurado e agora eu posso começar a utilizá-lo aqui no preview antes de efetivamente publicar. Então aqui eu vou dizer o seguinte: crie uma imagem de uma floresta. E pronto, ele acabou de gerar aqui essa imagem. Você percebe que é uma imagem preto e branco, exatamente como deve ser em um livro de colorir. É claro que eu poderia dar instruções a mais aqui, poderia personalizar, poderia definir o nível de detalhes, o tipo de imagem que eu quero, mas aqui eu vou considerar que está bom e eu vou clicar agora aqui em configurar. Eu poderia simplesmente prosseguir clicando aqui em criar, mas eu vou clicar em configurar para você ver o que ele fez a partir dessas instruções que eu dei aqui. Você viu que todo o processo aqui foi na base
de linguagem simples, ou simplesmente dando instruções e ele me fazendo perguntas, e com base nessas perguntas e nas respostas que eu dei, ele criou essas configurações. Então ele deu aqui, ele definiu essas instruções dizendo o seguinte: este GPT é especializado em ajudar a criar livros de colorir voltados para a redução de estresse, com foco especial em imagens inspiradas em elementos da natureza. Enfim, ele prosseguiu aqui dando as instruções baseadas em tudo isso que eu coloquei aqui. Você viu que quando nós começamos a criação desse GPT, eu caí primeiro nessa aba aqui que se encontrava vazia. Então, ao invés de ter dado aqui essas informações na aba aqui do assistente, eu poderia ter feito tudo aqui direto pelas instruções manuais mesmo. Então, aqui você fica à vontade para criar da forma como você quiser. Agora, o que é importante aqui nessa parte de configurações manuais? Mesmo que você utilize o assistente de criação de GPTs, como eu fiz, você vai ver que esse assistente ele vai cuidar do nome, vai cuidar da descrição, das instruções, mas tem uma parte aqui que você precisa colocar manualmente caso você queira. Não é obrigatório, mas existe esse campo aqui de conhecimento, que é onde você consegue fazer o upload de arquivos que você queira que esse GPT consulte para dar uma resposta. Então, vamos supor que você tenha uma base de conhecimento muito específica, você tenha documentos técnicos que você queira que o GPT consulte para dar uma determinada resposta. É aqui que você pode subir esses arquivos. É claro que esse ponto aqui ele merece mais detalhes e eu vou trazer um vídeo mais adiante só para falar de forma detalhada sobre a construção de GPTs. E além dessa parte da base de conhecimento que você pode subir aqui para o GPT, também existe essa parte aqui de capacidades, que são as funções específicas do GPT. Nesse caso aqui, ele consegue acessar a internet, navegar na internet e acessar conhecimento em tempo real diretamente na internet. Se eu desligar, ele vai perder essa capacidade. E, além disso, ele também tem aqui o DALL-E para fazer a geração das imagens, que é essencial para esse plugin, já que ele é um criador de imagens de livro de colorir. E, além disso, eu também posso ativar aqui, se eu quiser, o interpretador de códigos, que nada mais é do que a capacidade que permite que ele analise documentos, caso eu queira enviar documentos para esse GPT. Aqui eu não vou precisar dessa capacidade, então eu vou deixá-la desmarcada dessa forma. E por fim, existe essa seção aqui de ações, na qual você consegue criar novas ações super específicas, além aqui dessas capacidades. Isso é para os casos em que você precisa de um GPT que performe atividades super específicas. Aquele GPT que eu te mostrei anteriormente, de criação de fluxograma, ele opera com esse tipo de funcionalidade aqui. A pessoa que criou aquele GPT criou aqui uma ação específica para que ele conseguisse gerar aquele tipo de fluxograma. Então, essa é uma parte mais avançada, envolve códigos, envolve um pouco de programação, e é aqui que você faz esse tipo de configuração. E é claro que mais adiante, no vídeo em que eu vou tratar de forma detalhada sobre GPTs, eu vou abordar também esse ponto. Por hora, eu vou simplesmente finalizar aqui a criação do meu GPT. Eu vou simplesmente clicar em criar e aqui eu posso escolher se eu quero publicar para a loja de GPTs ou se eu quero simplesmente deixar aqui para qualquer pessoa com o link. Se eu tornar público, evidentemente ele vai ficar aberto lá para todo mundo usar na loja de GPTs. Se eu escolher essa opção aqui, eu posso compartilhar o link com outras pessoas. E só quem tiver o link vai conseguir acessar o GPT. E se eu escolher essa opção aqui, que é o que eu vou fazer, apenas eu poderei usar o GPT. Então, vou clicar aqui em Share e agora eu vou clicar em Ver GPT. E pronto, aqui está o meu GPT que eu acabei de criar. Eu posso começar a conversar com ele aqui e pedir para que ele faça, para que ele crie uma imagem de colorir da forma que eu especificar. Aqui eu não vou rodar novamente esse GPT porque eu já te mostrei ele funcionando lá no preview. Ao invés disso, eu vou vir aqui nos meus GPTs e vou abrir o Fabricator, que é um outro GPT que eu criei para me ajudar com ideias de conteúdo. Eu vou usar esse GPT aqui para te mostrar uma outra funcionalidade, que é a menção de GPTs, para que você veja que esses GPTs eles conseguem trabalhar em cooperação. Eu vou começar
um prompt aqui com esse GPT e depois eu vou invocar outros GPTs para prosseguirem no trabalho, para que eles trabalhem em equipe. Para começar, eu vou dizer aqui o seguinte: utilize a sua capacidade de navegar na internet para procurar por notícias recentes no mundo da inteligência artificial, me dê notícias de conteúdo a partir dessas notícias e cite as fontes. Aqui ele pediu mais algumas informações porque ele está programado para fazer perguntas a fim de melhorar o prompt. Então, eu vou simplesmente dizer aqui que eu quero que ele me traga essas notícias sobre o tópico 2, aplicações de IA em negócios. Aqui ele informou que vai realizar a busca com base nesse tópico aqui. Eu vou dizer o seguinte: ok, ficarei aguardando. E aqui, olha só a resposta que ele me deu. Ele fez aqui uma pesquisa na internet e me trouxe algumas tendências para o ano de 2024. Ele citou aqui os tópicos desses temas que podem ser boas ideias de conteúdo e trouxe também as fontes aqui de onde ele tirou essas informações. Então, se eu clicar aqui, você vai ver que eu sou levado exatamente para esse artigo aqui que serviu de base para aquela informação que ele me deu lá atrás. Legal, mas o que eu quero te mostrar aqui dentro desse GPT? Você viu que eu estou no Fabricator, que é esse GPT que eu criei para me ajudar a ter ideias de conteúdos, e agora eu posso simplesmente invocar um outro GPT. Eu tenho aqui o Max7 Blogger, que é um GPT que eu criei para me auxiliar na criação de posts para blog. Então, eu posso invocar o Max7 Blogger, eu simplesmente fiz aqui o símbolo do arroba e cliquei no Max7 Blogger, que é esse outro GPT que eu quero utilizar agora. Então, ele está me dizendo aqui, agora está falando com o Max7 Blogger. E eu posso dizer o seguinte: crie um post para blog com base no item 6 acima, que é esse item aqui que o Fabricator me trouxe. E pronto, ele acabou de criar aqui um post para blog com base nas instruções que eu defini quando eu criei esse GPT. Ele pegou aqui as informações do item 6 que o Fabricator trouxe e criou esse post para blog. Então você vê que eu tenho a cooperação entre os GPTs. Eu tenho um GPT que é especializado na busca de notícias na internet e tenho um outro GPT que é especializado na produção de posts para blog, de artigos para blog. Dessa forma, você consegue ter um GPT super específico para uma tarefa e outro GPT específico para outra tarefa. E você consegue fazer com que eles colaborem entre si. E eu posso prosseguir aqui invocando outros GPTs. Então, eu poderia parar de conversar aqui com o Max7 Blogger e agora eu posso chamar o Blog Visualizer, que é um outro GPT especializado em criar imagens para ilustrar posts de blog. Então, eu vou dizer o seguinte: crie uma imagem para ilustrar o post de blog acima. E agora ele vai começar a criar a imagem. Esse aqui é um outro GPT que eu criei, que é especializado na criação de imagens. Ele tem capacidades específicas que esses outros GPTs aqui que eu te mencionei anteriormente não possuem. E agora eu vou aguardar aqui a criação da imagem. E pronto, ele acabou de criar aqui essa imagem para ilustrar esse artigo aqui que o Max7 Blogger havia escrito. Você percebe que é um artigo que fala sobre o uso da inteligência artificial pela pizzaria Domino's e ele me trouxe aqui uma imagem que efetivamente ilustra esse post de blog. E se eu não estiver satisfeito com a imagem, eu posso simplesmente clicar aqui, editar o que eu quiser da forma que eu já te mostrei anteriormente, ou eu posso prosseguir conversando aqui com esse GPT e pedir que ele faça alterações na imagem ou gere imagens diferentes. Então essa é uma das funcionalidades que eu considero mais interessantes aqui quando a gente fala de GPTs. Você pode fazer com que os GPTs interajam entre si e você pode ter um GPT especializado para cada tarefa. Muito bem, e com isso nós concluímos aqui os pontos mais importantes sobre os GPTs. E agora eu vou voltar aqui para o chat GPT tradicional e eu vou começar um novo chat agora sem o apoio de nenhum GPT especializado. Estou usando aqui o chat GPT 4, que atualmente só pode ser acessado nos planos pagos do chat GPT.
Isso porque eu quero te mostrar essa funcionalidade de navegação na internet, que é uma funcionalidade que não está disponível no plano gratuito. Essa não é uma função tão nova assim, mas muita gente ainda não conhece. Então, como é que eu faço quando eu quero que o ChatGPT busque algo na internet? Eu posso começar fazendo o seguinte: utilize a sua capacidade de navegar na internet para buscar por ideias de receitas para o almoço do Dia das Mães. Me dê 5 ideias e liste as fontes. A chave aqui está nessa parte inicial do prompt, onde eu digo expressamente para ele utilizar a sua capacidade de navegar na internet. E além disso, eu ainda reforço aqui pedindo que ele cite as fontes que vierem a embasar essa resposta. Vou dar um Enter aqui e pronto, ele acabou de me dar uma resposta aqui, 5 ideias de receitas para o almoço do Dia das Mães e, além das ideias, ele me trouxe aqui o link das fontes que ele utilizou para me dar essas ideias. E ao final, ele até reforça aqui dizendo o seguinte: para mais detalhes sobre como preparar esses pratos e para conferir mais receitas, você pode visitar o site de onde as ideias foram retiradas. Aí ele me cita aqui novamente essas fontes. Então você percebe que quando você quiser que o ChatGPT vasculhe a internet, você tem que dizer expressamente para ele utilizar a sua capacidade de navegar na internet. Não exatamente com essas palavras, mas você precisa dizer expressamente para ele entrar na internet e buscar as informações que você deseja. É claro que mesmo que você não dê esse comando para que ele faça uma busca na internet, o ChatGPT ele pode sim automaticamente iniciar uma busca, caso ele entenda que isso é necessário, caso ele não tenha uma informação específica na base de conhecimento dele, na qual ele foi treinado. Então isso pode acontecer. Mas sempre que você quiser que o ChatGPT obrigatoriamente faça uma busca na internet, aí você precisa dar esse comando falando expressamente para que ele entre na internet e faça as buscas que você deseja. O que acontece é que essa é uma funcionalidade exclusiva do plano pago do ChatGPT. Se você estiver utilizando o ChatGPT na versão gratuita, você não vai conseguir se valer dessa funcionalidade de navegação na internet em tempo real. E para fazer isso de forma gratuita, existem algumas alternativas fora do ChatGPT que eu te mostro nesse vídeo que está aparecendo na tela agora. E com isso nós finalizamos o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.